atividade do ler e escrever. A atividade é 3D. Nós vamos falar sobre o lead da notícia, né? Então, para relembrar, o que é lead? Então, olha lá. Lembrem que o lead, ele fica no primeiro parágrafo, tá? Da notícia. E qual o objetivo dele? De conduzir o leitor pelos principais fatos da notícia, tá? Então, é ele que vai dar uma introdução para falar sobre aquela notícia, tá? Então, é ele, olha aqui, ó, que deve responder as perguntas quem, o que, onde e quando. Então, dentro desse primeiro parágrafo, você vai ter o quem, o que, onde e quando, tá? Então, vamos lá, ó. Continuando nossos estudos sobre o jornal, vamos analisar mais uma parte muito interessante dele, o primeiro parágrafo, que vem depois do título. Ele vem depois do título ou do olho, se houver, tá? Então, vocês já viram sobre o olho da notícia, lembra? Para a gente entender, nós vamos, porque essa atividade, ela vai ser feita na página 152, 153 e na 154, lá em cima. Só que nós vamos começar aqui pela página 154. Por quê? Porque é aqui que está explicando sobre o lead, tá? Então, vamos ver, ó. Leia o trecho seguinte e depois retome suas reflexões registradas, completando-as caso considere necessário. O primeiro parágrafo de uma notícia é chamado pelos jornalistas de lead. Então, ó, o primeiro parágrafo de uma notícia é chamado de lead. O que é lead? Lead vem do inglês, do verbo inglês to lead, que significa levar, guiar, considerar. Então, ó, vem do verbo inglês, que significa levar, guiar, liderar, conduzir. Por isso, esse parágrafo é um resumo, que eu falei para vocês, né? É um resumo da notícia. Ele tem, qual é o objetivo? Chamar a atenção do leitor para que ele continue até o fim do texto, para conhecer os demais detalhes da matéria, tá? Um bom lead cativa, conquista o leitor e conduz, ele guia, ou seja, ele leva o leitor pelo texto, pela história, tá? Então, olha lá, ó. Ele conduz. Há quem chame também o primeiro parágrafo de abertura. Então, ó, o primeiro parágrafo também é conhecido como abertura ou simplesmente de abre, tá? Então, ó, vocês estão vendo que o lead também é conhecido como abertura ou abre, tá? Então, o primeiro parágrafo,
ele é o quê? É um resumo da notícia. É o que vai falar tudo que tem na notícia, tá? É um resuminho e depois no próximo parágrafo começa a notícia, né, inteira. Então, vamos lá. Feito a atividade D, que é da página 159, agora vamos para a página 153, certo? O que está vendo? Releia os primeiros parágrafos de todas as notícias e identifique cada um deles. Lembrando que eu enviei para vocês a atividade. Qual era? Lembrem-se que eu tinha posto para vocês o texto 1, era a notícia 1, tá? Então, ó, texto 1 da página 140. Depois, eu falei para vocês da página 141, o texto 3. Então, foi a notícia 2. Então, é o texto 3 da página 141. A notícia 3, mandei para vocês, eu tirei a foto e vocês, que foi sobre o Praça Shopping, né? Essa foi a atividade, então esse ficou sendo o texto 3. A notícia 3 é o Praça Shopping, tá? Praça Shopping. E a notícia 4 foi a outra notícia trabalhada do fotógrafo, né? Foi essa outra notícia do jornal que nós também já trabalhamos, certo? Então, essa é do fotógrafo. Então, feito isso aqui, vamos começar. Já que nós sabemos, né, agora o que é o lead, e o lead é aquele que devemos responder as perguntas de quem, o que, onde e quando. Vamos fazer aqui, ó. Texto 1. Pesquisadora brasileira recebe o prêmio da ONU. Então, esse é o título e o subtítulo, lembra? O lead, então, é o primeiro parágrafo. É o lead, tá? Então, vamos ver. Professora adjunta do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Rafaela Ferreira, ganhou ontem, 21, em Paris, um prêmio da Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, que reconhece o trabalho de mulheres cientistas que mais se destacaram no mundo em 2017. Então, vamos lá. O que aconteceu? Então, olha lá. O que, quando, onde e por quê. O que aconteceu? Ó, professora Rafaela ganhou um prêmio da Organização das Nações Unidas. Então, ó, essa aqui, o que aconteceu? Professora ganhou um prêmio da ONU, certo? Então, olha lá.
é isso aqui que nós vamos ver, ó. Ela ganhou um prêmio da ONU de mulher cientista do mundo. De mulheres cientistas. Olha lá, ó, tá aqui. Quer ver? Ganhou um prêmio que mulheres cientistas se destacaram no mundo. Então, ela ganhou um prêmio da ONU que reconhece o trabalho de mulheres cientistas, tá? Agora, quando aconteceu isso? Quando aconteceu? Ó, vamos ver lá. Dia 21. 21, mas que ano? Então, eu sei que é dia 21. Só que aí eu vou olhar aqui também, ó. Opa! Olha aqui, ó. 21 do quê? De abril, tá? Quer ver? Olha aqui, ó. Acesso, esse aqui é acesso em abril, tá? Então, ela ontem, dia 21. Então, foi em abril que aconteceu isso. Porque essa... Como é que fala? Essa fonte, né? Quando saiu, então foi em abril. Aí, onde aconteceu? Então, vamos ver, ó. Onde aconteceu essa premiação? Em Paris, certo? E aqui, por que aconteceu? Então, qual o objetivo? Por que aconteceu isso? Porque ela foi reconhecida, ó. Reconhece o trabalho de mulheres cientistas que mais se destacaram no mundo em 2017, tá? Então, ó, porque ela foi reconhecida como mulher cientista que se destacou em 2017, certo? Aqui, tudo isso eu consegui ver no primeiro parágrafo, tá? A segunda notícia é o texto 3 da página 141. Vamos ao texto 3 da página 141. Lembrando que a gente tem que ver o que, quando, onde e por quê. O que? Então, vamos lá, ó. Lembrando também que o lead é o primeiro parágrafo, tá? Então, esse é o lead. Todo o território brasileiro será área de recomendação para vacina contra a febre amarela. A ampliação foi anunciada nesta terça-feira. Então, vamos lá, ó. Onde aconteceu, ó? Onde? Em todo o território brasileiro, ó. Já temos até uma pergunta, né? O que aconteceu? Toda a área será para vacina contra a febre amarela. A ampliação, a medida tem como objetivo, então, ó, o que aconteceu? Recomendação para vacina contra a febre amarela. Então, aqui, ó, o que aconteceu? Onde? Em todo o território brasileiro. Quando? Ó, foi anunciada terça-feira. Mas que terça-feira, professora? Vamos ver aqui, ó.
Tá vendo? Em março, ó, janeiro, fevereiro, março, né? Aqui, ó, dia 20, certo? Que mais? Quando, onde, o que aconteceu e por quê? Tá faltando por quê? Qual o objetivo? Então, olha lá, ó. A medida tem como objetivo, ó, antecipar a proteção contra a doença para toda a população, né? Em caso de um aumento das áreas de circulação do vírus, certo? Então, eu respondi a essas 4 perguntas. Vamos ver lá, ó. Então, aqui, ó. O que aconteceu? Recomendação da vacina contra a febre amarela, ó. Recomendação da vacina contra a febre amarela. Quando aconteceu? Na terça-feira, ó. Opa, na terça-feira. Olha aqui, ó. Nesta terça-feira, tá? Foi em março. Onde aconteceu? Em todo o território. Olha lá, ó, todo o território brasileiro. Então, onde aconteceu? Em todo o território brasileiro. E a última, por que aconteceu? Então, por que aconteceu isso? Qual o objetivo? De antecipar a proteção contra a doença para toda a população em caso de um aumento na área de circulação do vírus, tá? Então, aqui, ó, antecipar a proteção contra a doença em áreas de circulação do vírus, tá bom? Agora, nós vamos ver sobre a notícia do Praça Shopping. Eu dei uma ampliada somente a parte do lead, né? Então, olha lá, ó. Lembra que esse jornal foi do dia 6 de dezembro, tá bom? Então, ó, foi do dia 6 de dezembro, tá? Aqui, o lead. Então, o lead é este primeiro parágrafo, certo? Então, vamos lá. O que aconteceu? Primeiro parágrafo. Apesar das incertezas econômicas que a pandemia do novo coronavírus provocou no mundo, alguns empresários conseguiram dar a volta por cima. E mesmo com as restrições impostas por autoridades na abertura do comércio para combater o avanço do Covid-19, lojas e empresas conseguiram ampliar seus negócios. Então, vamos ver o que aconteceu. Olha lá, o que aconteceu? Então, vendo aqui na primeira parte, aconteceu o que? A recuperação das lojas, ó. Provocou empresas, o mesmo com as restrições, lojas e empresas conseguiu o que? A recuperação de lojas e empresas, mesmo com as restrições sobre o Covid-19. Olha aqui, ó. Certo? Ó, conseguiram dar a volta por cima e mesmo com as restrições impostas, segundo o avanço do Covid, conseguiram a recuperação. Lojas e empresas conseguiram o quê? A
a recuperação. Quando aconteceu? Nesse primeiro parágrafo, fala quando aconteceu? Não está falando, né? Então, eu posso saber quando? Professora, não está falando, mas eu sei que essa notícia foi feita quando? Foi feita no dia 6 de dezembro. Essa notícia foi colocada no dia 6, mas quando foi, quando que eles fizeram essa entrevista, né? Então, aqui não está falando, assim como a outra, ó, aconteceu ontem, aconteceu na terça-feira, dia 20, né? Aqui não está especificando, não está falando, certo? Eu sei que essa notícia foi feita em dezembro de 2020, tá bom? Onde aconteceu? Onde aconteceu? Nas lojas e empresas, né, ó? Da onde? Do Praça Shopping. Tá falando aqui, ó. Aqui no primeiro parágrafo não está falando. Está falando o quê? Das lojas e empresas. Eu sei que é no Praça Shopping, porque tá falando, né? Nós já vimos aqui. Mas onde aconteceu isso? Em lojas e empresas, tá? Eu tenho que responder de acordo com o primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo está falando da onde? Não. Está falando somente das lojas e empresas, tá? Por que aconteceu? Por quê? Aí, então, por que aconteceu? Ó, lojas e empresas, qual foi o objetivo? De conseguirem ampliar os seus negócios, tá? Então, qual foi o objetivo? Por que aconteceu isso? Porque eles conseguiram ampliar os seus negócios, certo? Agora, a última notícia, a notícia 4, é do fotógrafo. Também foi feita no dia 6, tá? Essa notícia também foi feita no dia 6. Lembrem-se que o jornal era o Diário da Região, ó, tá? Do dia 6 de dezembro também, certo? Então, olha lá, fotógrafo indicado, então nós temos aqui, ó, o título, o subtítulo e o lead. Ai, mas é muito grande esse parágrafo. Nem tanto, porque aqui, ó, né, tá bem apertado, né? Então, aqui, o primeiro parágrafo é o lead, e dentro do lead é um resumo de toda a matéria. Então, nele vai ter o que? Quando, onde e por quê. Então, vamos lá. Vou virar aqui para ficar mais fácil, ó. Aqui. O que aconteceu? Então, o que aconteceu? Fui registrando a gestação e o nascimento do meu primeiro filho, que nasceu a paixão de Marcos Paulo pela fotografia documental. Atuando como fotógrafo há cerca de 6 anos, ele se especializou. Então, o que aconteceu? Ó, trata-se de uma premiação realizada pela Inspiration Photography Associação Brasileira, que reúne fotógrafos e videomakers
especializados no universo familiar. A divulgação dos premiados será feita em janeiro do próximo ano. Então, o que aconteceu aqui? Ele foi indicado ao prêmio Golden Lens. Está aqui no começo, ó. Foi atuando como fotógrafo. Aqui, ó. Pelo segundo ano, figura entre os indicados do Golden Lens Awards 2020, tá? Então, pelo segundo ano ele foi indicado. Aí, quando aconteceu? Quando? Está falando? Não, né? Mas, ó, eu sei, tá? Especificando dia, ano, está especificando o ano, né? Ó, de Golden Lens 2020. Então, é desse ano, é o segundo ano que ele está sendo indicado, tá? Então, esse prêmio é do ano de 2020, certo? Onde aconteceu? Aqui ele está falando onde que aconteceu? Não está falando, tá? O que ele está falando? Que irá acontecer, será em janeiro do próximo ano. Então, eu coloquei aqui, vocês sabem que é de São José do Rio Preto, né? Só que acontecerá, vamos colocar aqui que é melhor, ó. Acontecerá em janeiro de 2020. Em janeiro de 2021, 2020, né? Então, essa premiação acontecerá em janeiro de 2021, tá? Por quê? Qual é o objetivo? Por quê? Porque, ó, Trata-se de uma premiação realizada pela Inspiration, né? Por essa empresa para indicar, divulgar os prêmios, né? Especializado no universo familiar. Então, trata-se de uma premiação especializada no universo familiar, que são as fotos que ele faz. Ele faz fotos de parto, de família, certo? Então, vamos para a atividade B. Foi possível identificar essas informações em todos os primeiros parágrafos? Sim, em quase todas as notícias. Então, deixa eu só completar aqui. Todas as notícias foi possível identificar no primeiro parágrafo. Algumas, né, não tiveram, não falaram, mas a gente o quê? Deduziu, tá? Considerando essa análise, o que se pode dizer que todos os primeiros parágrafos das notícias têm em comum? Anote sua reflexão abaixo. O que a gente sempre está falando? Que em toda notícia, todo lead, a gente precisa ter o quê? O quê? Quando? Onde? E por quê? Então, a gente sempre tem que ter essas perguntas para chegar ao conhecimento, tá? Então, no primeiro parágrafo de todas as notícias,
foi possível chegar ao conhecimento do que, quando, onde e por quê, tá? Então, todas elas eu preciso do quê? Dessas perguntas para saber sobre a notícia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!